Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de desdobramento astral, em 17 lições. Lição 4, desdobramento e morte. Tópicos da lição 4, desdobramento e morte. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar nessa lição, ou veja também a versão em PDF. Mencionamos em lições anteriores que grande parte da população mundial sofre de tanatofobia, ou seja, medo da morte. E assim vamos nos dedicar a estudar esse tema, entendendo a morte. A morte como tabu. Todos nós, no fundo, sabemos que queremos morrer, mas devido à ignorância ou apego excessivo à vida terrena, recusamos aceitar. A ausência de descrições satisfatórias. Ninguém veio de lá para contar. Morte como definição esotérica. Em rigorosa definição esotérica ou metafísica, só há morte quando o cordão de prata é rompido pelos anjos da morte. Já citamos anteriormente o cordão de prata. Vejamos algumas definições de morte. A morte como inexistência de sinais vitais clinicamente detectáveis. A morte como inexistência de atividade das ondas cerebrais. A Bíblia também fala da morte. Em Isaías capítulo 26, versículo 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Daniel também, capítulo 12, versículo 2, também fala. Em Coríntios, capítulo 15, também fala da morte. O apóstolo Paulo dá a entender que renasceremos ou voltaremos à vida com um corpo transformado ou de natureza espiritual. A reencarnação foi conhecida e estudada através dos tempos por diferentes filosofias e religiões. Mas também encontramos isso abundantemente na Bíblia. Experiência de um filósofo, Emanuel Swedenborg, que nasceu em Estocolmo em 1688, também fala sobre a morte. Diz ele, o homem quando morre apenas passa de um mundo para outro. Várias obras milenárias falam da morte, como no caso o Bardo Tudol, que é um livro milenar dos tibetanos, também denominado de Livro Tibetano dos Mortos. O Bardo Tudol é um livro que orienta o falecido quando está a desencarnar. Leia atentamente essas telas, dê pause para entender o conteúdo do Bardo Tudol nessa síntese que apresentamos nessas telas. No Bardo Tudol existem várias orientações para o defunto. Avalanche de montanha, que representa a terra, ondas do mar, água, incêndio representa o fogo e trovões representa o ar. Isso corresponde ao desligamento da alma com esses elementos. O livro tibetano ainda fala também de um corpo luminoso, constituído de uma substância imaterial, que são os corpos existenciais. O livro egípcio dos mortos também fala sobre a morte. É um livro antigo, milenar. Leia atentamente as características desse livro, o Livro dos Mortos Tibetano. E desta obra nós extraímos um trecho. Dê pause e leia atentamente esta mensagem do Livro dos Mortos. Os cientistas também falam da morte. No caso, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma pesquisadora renomada nos Estados Unidos, fala sobre a morte. Raymond Moody, também médico, filósofo e professor universitário, fala da morte. Existem as fronteiras da morte. O que ocorre? No limiar da morte pode ocorrer várias condições. No caso de quase afogamento, eletrocução e por aí afora.
quando o indivíduo chega perto da morte, existe uma série de fenômenos que ocorrem dentro do indivíduo, no seu psiquismo, na sua alma. Veja algumas comprovações que verificaram-se sobre quando o indivíduo chega perto da morte. Outras pesquisas também, de Michel Sabot, falam sobre essa proximidade da morte, o que ocorre. Dê pause e leia atentamente essas considerações. E o fenômeno também ultratumbo, que ocorre após a morte. Extraímos também alguns trechos do livro do Dr. Samuel Lanveu. Dê pause para ler atentamente. O que ocorre durante a morte? Veja a pergunta e confira a resposta. E desta forma, você irá tendo uma ideia mais clara do que ocorre no momento da morte. Quando nascemos, os anjos do destino depositam em nossos 3 cérebros determinado capital de valores vitais, e esses valores vão sendo consumidos à medida que a vida transcorre. Nós temos medo à morte pelo excessivo apego à vida. Dê pause e leia atentamente estas telas para compreender este fenômeno da morte, porque todos nós passaremos por esse fenômeno. Assim, é conveniente compreendê-lo adequadamente. Leia atentamente cada pergunta e veja a resposta. Reflita no conteúdo da resposta. Depois de abandonar o corpo físico, todo defunto revive de uma forma retrospectiva a vida que acaba de passar. É possível também fazer essa retrospecção em vida, por meio de exercícios. Onde estamos? Aí vemos a divisão quaternária, o inferno, o purgatório, o paraíso e o céu. Ou mais exatamente, primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo e quarto círculo. O primeiro círculo corresponde à região mineral, ao inferno dos cristãos, ao Averno, Orcos, Tártaros. O segundo círculo corresponde à região celular, biosfera, purgatório. O terceiro círculo corresponde à região molecular, ao paraíso, ao nirvana. E o quarto círculo corresponde à região eletrônica, ao céu, ao mundo espiritual. Esses são os 4 círculos. O primeiro círculo é a região mineral, que possui uma escala de tempo diferenciado, que vai de 80 a 80 mil anos. Leia atentamente as características do mundo mineral, do primeiro círculo. E aqui colocamos um extrato do Livro dos Mortos. O segundo círculo é a região celular, que corresponde à biosfera ou ao purgatório dos cristãos. Essa região celular, o tempo dos fenômenos oscila em determinado tempo. A região molecular é o terceiro círculo e corresponde à região atmosférica, tendo uma íntima ligação com a zonosfera. Leia atentamente esse extrato do Livro dos Mortos, onde é explicado o que ocorre nesta região. É preciso entender onde estamos e para onde vamos. E o quarto círculo é a região eletrônica, que é o céu dos cristãos, o mundo do espírito puro. Apresentamos também alguns conceitos de definição do corpo físico, que é o corpo material, o corpo vital, também chamado de duplo etérico, a personalidade, que é um veículo formado durante os 7 primeiros anos de vida, a essência de alma, que é o Buddhata, no Zen budismo, o anjo da morte, que são seres encarregados de desconectar o cordão eletrônico, o cordão de prata, os anjos da vida, que religam esse cordão quando um indivíduo nasce. O que morre e o que não morre. O que morre
é o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. E o que não morre é a essência de alma e o ego reencarnante. Dê pause para ler atentamente essas telas e compreender o fenômeno. Existe também o cordão de prata. O cordão de prata é um fio eletromagnético de consistência fluídica ou etérica que conecta o corpo físico com a alma ou o corpo astral. O cordão de prata é muito semelhante ao cordão umbilical que liga o feto à mãe. Leia atentamente esses elementos, essas instruções, essas características do cordão de prata. Aqui apresentamos algumas características desse cordão de prata, as propriedades, a unicidade, certas particularidades como coloração e robustez, o diâmetro do cordão de prata, a origem do cordão de prata também, de onde ele sai, mormente ligado ao plexo solar e à região cerebral. Algumas características como superstições que existem sobre o cordão de prata, a proteção, o ectoplasma. O cordão de prata nada tem a ver com ectoplasma. Existe um corpo astral lunar e um corpo astral solar. Leia as características de cada um deles para compreender a diferenciação entre um corpo astral lunar e um corpo astral solar. Projetioprax 4. A capacidade imaginativa é algo extraordinário e você precisa aprender a usá-la para conseguir resultados no desdobramento astral. A imaginação consciente é uma função superlativa da própria consciência. É preciso desenvolver esta capacidade. Na chave 7, utilizaremos a visualização projecional. Leia atentamente como praticar esta chave, como utilizar esta técnica. Faça o relaxamento básico conforme descrito nessa tela. Leia atentamente e depois faça a prática. E depois aplique a visualização de algum lugar que queira e siga os itens que descrevemos para você realizar esta prática. Na chave 8 é a focalização luminar. Para essa prática, focalização luminar, você necessitará de uma vela comum, conforme mostrado nessa tela e na tela seguinte. Leia atentamente e procure praticar, para que tenha resultado no desdobramento. Veja na próxima lição, Estudo dos meta-organismos humanos. Te vejo na próxima aula. Até lá!